Boa noite. Estamos começando agora mais uma live. Com a graça de Deus, sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal ir chegando para a gente iniciar aqui com a graça de Deus. Deixa o intérprete chegar também para a gente iniciar mais uma live, se Deus assim nos permitir. Chegou, vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite. Vou desativar aqui os comentários para... Acho que ontem eu esqueci. Vamos orar para nós iniciarmos? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, soberano, Pai maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de nós podermos estudar a Tua Palavra Santa, Senhor. Fala aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor Deus, a crescermos em Teus caminhos, a buscarmos a Tua verdade, Senhor. Obrigado, Pai, pelas oportunidades de nós crescermos em Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, usa a minha vida para falar aos Teus filhos. Pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Hoje eu fiz, nesse período, acho que terça-feira, eu fiz uma pesquisa no meu Stories, no Instagram, onde eu coloquei perguntando quais são as lutas que as pessoas estavam passando durante esse período de crise. E aqui eu fiz uma junção de algumas respostas, e em cima dessas respostas eu meditei hoje para tentar trazer para vocês uma mensagem que pudesse responder ao coração, as dúvidas do coração de vocês, né, o que Deus tem falado ao coração de todo mundo que está aí nesse período de crise. Algumas pessoas disseram o seguinte: essa crise me desanimou, desorganizou minha rotina, trazendo uma certa falta de vontade de fazer as coisas. Outras pessoas disseram assim: eu tenho sido desafiado na minha esperança, na minha confiança em Deus. Tenho me sentido desafiado a não ter medo. Outros disseram assim: tenho buscado paciência para passar por essa crise. Alguns disseram também: tenho me sentido fraco espiritualmente. Antes da crise eu já estava fraco, agora eu continuo fraco durante essa crise. Outra coisa também, eu tenho me sentido solidão, eu tenho tentado controlar minha raiva, andado meio estressado, colocar minhas emoções no lugar, mas tem sido difícil. Então essas foram algumas respostas que os irmãos deram aqui no meu Instagram. E em cima disso eu refleti e pensei em trazer algo que pudesse responder ao teu coração, de que maneira Deus poderia falar ao teu coração em meio a tudo isso que está passando. Primeiro ponto, irmãos. A gente precisa entender que as tribulações... tudo ok? Beleza. Precisamos entender, primeiro, que as tribulações, elas são formas que Deus usa para promover o nosso crescimento espiritual. Você precisa aceitar isso. Certo? As tribulações fazem parte da pedagogia de Deus. Precisamos aceitar isso. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Eu não gosto muito dessa tradução, não. Cair em várias provações. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma. Então, fiquem felizes quando vocês forem provados, passarem por provações. Isso é o que o texto nos ensina. Porque é na provação que a nossa fé ela é aperfeiçoada, é onde Deus opera em nós a paciência, o esperar. E a paciência que está sendo operada por meio da provação, ela vai desenvolvendo uma obra perfeita
feita em nós de transformação. E o texto continua dizendo, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então Deus quer te completar, meu irmão. Deus quer te aperfeiçoar. E para isso ele usa o mecanismo da provação para isso. Então, todos nós estamos passando por essa tribulação, irmãos. Você está passando por alguma tribulação? Estou, pastor. Eu vi que muitas pessoas estão passando por várias tribulações. Solidão, tentando controlar as emoções, raiva, se sentindo fraco. Outros estão ansiosos, outros estão tentando encontrar esperança em Deus, se sentindo abatidos, outros estão com medo. São as tribulações. Deus quer nos aperfeiçoar. Tiago capítulo 1, mais para frente, no verso 12 a 15, diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, que sofre a provação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo provado, sendo tentado, aí agora tentação, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago capítulo 1, verso 12 a 15. Então, o que é que Tiago está dizendo? As circunstâncias que Deus permite em nossa vida nos prova, nos comprimem, nos apertam, nos põem em situações difíceis, desconfortáveis, complicadas. Mas precisamos entender que, se esta é então a pedagogia de Deus, o que então acontece? É aqui onde Tiago ele transforma a palavra provação em palavra tentação. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Provação é a circunstância difícil da qual você passa. É uma circunstância difícil, complicada, ruim que você está passando. Deus permite a provação. Deus traz até nós a provação. A maneira como o teu coração reage, a maneira como provação, isso aqui é provação, isso aqui é o teu coração. A maneira como o teu coração reage à provação, transforma a provação em tentação. Você está entendendo? Então, quem transforma a provação em tentação não é Deus. Quem transforma a provação em tentação é o teu coração pecaminoso que faz isso. E é por isso que ele diz que você é tentado quando é atraído pela sua própria cobiça. E aí ele diz, depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado e o pecado gera a morte. Então o que é que acontece? Qual é o mecanismo? Você passa por uma situação difícil. Nós estamos passando por situações difíceis. Por essa tribulação da pandemia, isolamento social, talvez desemprego. Situações das mais diversas estão acontecendo. Família adoecendo, filho talvez doente, você não pode levar no hospital. São várias as provações que você pode estar passando. Agora, diante da provação, a maneira como o teu coração reage à provação revela o teu problema. Certo? Imagina o seguinte. Imagina, por exemplo, eu quando comecei a treinar, fazer exercícios físicos, eu comecei a perceber que o meu calcanhar do lado esquerdo, em determinados momentos, ele dói. Quando eu comecei a colocar o meu corpo numa situação de provação, de exercício, aquilo que havia de fragilidades no meu corpo começaram a apontar e dizer, ei, tem esse ponto, tem essa área aqui do teu corpo que precisa ser trabalhada. É claro que depois eu vim entender que era gordura.
Igual aquele meme, né? Gordura. O meu problema é gordura. Então, é mediante as situações que nós percebemos os nossos limites. Ou aquilo que nos limita. Qual pecado limita a nossa comunhão plena com Deus? Qual pecado limita nosso desenvolvimento espiritual para com Deus? São nas tribulações que eles saltam para fora em forma de tentação. Então, meu irmão, entenda uma coisa. Deus nos colocou em provação, em circunstâncias difíceis, porque Deus quer nos aperfeiçoar. Se a tua reação a essa situação está sendo ansiedade, é Deus que está mostrando uma área da tua vida que você precisa trabalhar. Se a tua maneira de reagir está sendo irritado, estressado, é Deus que está mostrando que o teu coração tem uma área que precisa ser trabalhada. Se você está se sentindo impaciente, não aguenta mais e quer sair logo disso, Deus está mostrando uma área da tua vida que precisa ser aperfeiçoada. Se, usando muito as redes sociais, você está caindo muito em pornografia, ou usando demais o celular, você está caindo em pornografia, é uma área que Deus está mostrando que precisa ser trabalhada na tua vida. Se você está sem conseguir se organizar, preguiçoso, sem querer fazer as coisas, é uma área da tua vida que Deus vai trabalhar. E você precisa pegar todas essas áreas do teu coração e colocar elas nas mãos do Senhor e dizer: Pai, trabalha isso em mim. Me ensina, me aperfeiçoa. É isso que está acontecendo. É por isso que as provações, segundo ponto, revelam o nosso coração e mostram essas áreas que nós precisamos clamar ao Senhor por sabedoria. É por isso que você precisa pôr na sua cabeça aquilo que Romanos capítulo 8, verso 26 a 29 diz para nós. O que é que ele diz? E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha só esse ponto. E sabemos que todas, as coisas contribuem juntamente, ou seja, elas cooperam, elas trabalham correlacionadas. O que trabalha correlacionado? As pessoas da tua vida cooperam para o teu crescimento. Os pecados dessas pessoas, quando te oprimem, acabam cooperando para o teu crescimento, pois você precisa lidar com isso. Os teus pecados, de certa forma, eles revelam o teu coração e contribuem para que você possa trabalhá-los, segundo a graça de Deus. Então, o desemprego, o vírus, as situações políticas do nosso país, as angústias, as tribulações, os problemas, as dificuldades, todas as coisas, as boas e as ruins, cooperam juntamente para o bem. Ponto. O bem. Você precisa entender que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Mas, pastor, eu não consigo ver a bondade de Deus nisso tudo. Deus é bom. Eu não consigo ver que benefício eu vou ter disso. Você não precisa ver. Você é uma criatura. Você é uma criação. Você é um filho. Você é pequeno diante da sabedoria de Deus. Você não precisa saber para que Deus faça o seu trabalho. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles
que são chamados segundo o seu propósito. Deus te chamou e te vocacionou como filho dele para um propósito. O propósito de revelar a glória dele através da tua vida. Através da maneira como você reage diante das circunstâncias. Da obra que ele está realizando em você e através de você. Então, todas as coisas, elas contribuem para produzir o bem para aqueles que são chamados segundo o propósito que Deus tem. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho. Então, meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça. Deus está produzindo a imagem do filho dele em você. Você está sendo transformado para se assemelhar à imagem de Cristo. E para isso, o teu coração precisa ser tratado. Os teus pecados precisam ser retirados de você. A sua espiritualidade precisa ser transformada. A tua comunhão com Deus precisa ser aprimorada. A tua fé precisa ser edificada. E isso se dá por meio de todas as coisas que cooperam, que contribuem juntamente para o teu bem. Qual é esse? Tornar-te imagem do Filho de Deus. Você está entendendo isso? A fé, meus irmãos, terceiro ponto, é um caminho que muitas vezes, pela condição do pecado no mundo, nos faz plantar com lágrimas. Vivemos em um mundo pecaminoso. Temos pecado dentro de nós. E muitas vezes, peregrinar nesse mundo produz lágrimas. Produz tristeza. Nos faz muitas vezes plantar com lágrimas. Ou dormir chorando. Mas a alegria vem pela manhã. E voltaremos com frutos eternos a partir de nossas lágrimas. Salmo capítulo 30, verso 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126, verso 4 e 6 diz assim: traze-nos outra vez, Senhor, do cativeiro, como correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo chorou uma noite. Sofreu durante um dia. Mas as lágrimas daquele dia e daquela noite se transformaram em cântico de alegria quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele pôde trazer o que ele plantou em lágrimas com uma alegria eterna. Meu irmão, Deus está fazendo uma obra na minha vida e na sua vida. Essa obra, ela nos faz, às vezes, chorar em algumas situações. Nos faz rir em outras. Mas também nos provoca dor. E essa dor, muitas vezes, revela o nosso pecado. Revela as áreas que nós precisamos melhorar. E é mediante essas lágrimas que ele nos promete que a alegria vem pela manhã. Sabe por quê? Porque a vida cristã não é uma vida de lágrimas ou de dor sem sentido, mas é uma vida de lágrimas que nunca se perdem. As lágrimas da vida cristã, elas nunca se perdem. Não perca as lágrimas
que Deus tem te permitido plantar. Não permita que as circunstâncias que são difíceis, que estão gerando ansiedade em você, as circunstâncias que estão gerando estresse em você, as circunstâncias que estão gerando medo em você, não permita que as circunstâncias dessa pandemia te faça derramar lágrimas em vão. Mas ponha a esperança de que essas lágrimas se transformarão em frutos de alegria, porque eles produzirão em nós coisas eternas. O mundo sofre, mas sofre sem sentido. O mundo sofre, mas sofre por um pecado que será condenado. Nós sofremos porque Deus está produzindo em nós algo maravilhoso. A dor que o mundo sente não tem sentido, a nossa tem. Aquilo que acontece em nossa vida está sob o controle do Senhor. Então, que essa tribulação produza em você júbilo, alegria. E que as suas lágrimas não sejam em vão, mas que elas produzam coisas eternas. Então, se você tem estado ansioso, chore diante do Senhor, expondo a tua ansiedade, o teu pecado, expondo a tua falta de fé, e clame ao Senhor que transforme essas lágrimas em algo glorioso para Ele, em fé, em firmeza. Eu tenho certeza que Deus ele está produzindo algo na sua vida. Não desperdice as suas lágrimas. Não desperdice as suas lágrimas. Não chore como uma criança birrenta. Chore como alguém arrependido e dependente do leite da mãe. Dependente do alimento do Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde o seu coração. Que no meio dessas circunstâncias difíceis você possa transformar as suas lágrimas em sementes de alegria para quando essa tribulação passar, você possa dizer, Senhor, obrigado por ter me permitido passar por isso. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deus te abençoe. Obrigado aí, irmãos, que estão aqui acompanhando. Muita gente no Facebook, graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Fico muito feliz de saber que vocês estão aí acompanhando. E aqui no Instagram também temos uma galera muito, muito legal aqui acompanhando, né? Dá mais ou menos umas 53 pessoas, 54 pessoas, somando aqui os dois. Deus abençoe. Obrigado, Jailma, os irmãos aí do Ministério de Libras. Nada. Deus abençoe. E daqui a pouco, 9h30, eu vou estar numa outra live falando sobre os efeitos nocivos, o quanto as redes sociais podem afetar a tua vida espiritual. Então, Deus abençoe. Até mais. É pela consciência cristã, certo? Estou a convite deles. Até mais.